dar continuidade, por assim dizer, naquilo que comecei a semana passada. Ok? Na semana passada ministramos sobre o filho da viúva de Naim. Não, estou com a viúva porque também estou trabalhando em cima daqueles que retornaram dentre os mortos. Então, voltando, o voltar à vida do filho da mulher de Sunem. Certo? Segunda de Reis, capítulo número 4, a partir do verso número 8. Trabalhamos nesse texto, demos importância a algumas decisões de esta mulher. Primeiro, abandonar a posição de recepcionar o profeta tão só como uma visita, não é? Ela o recebia como um visitante e ela decidiu preparar um quarto, uma habitação, um cômodo para o profeta, para quando ele viesse na cidade de Sunem, ele não pudesse ser mais visita, mas pudesse estar de maneira permanente. Como fruto desta decisão, certo? A mulher de Sunem pediu a seu marido para construir este quarto, e fruto desta decisão, Eliseu liberou uma palavra profética que lo tomamos o domingo passado como a manifestação da vida, não é? O profeta diz: daqui a um tempo, um ano, mais ou menos, você estará com um neném no colo. E assim aconteceu. Esta mulher não tinha filhos e esta mulher engravidou, não é? Então tomamos que essa decisão de sair do visitante ao permanente, se podemos dizer assim, lhe trouxe como benefício a manifestação da vida. Porque uma criança é manifestação da vida. Perfeito? Leemos no texto que o menino cresceu, se desenvolveu, certo? E mais ou menos entre 8 e 12 anos, o menino certa manhã saiu ao campo com seu pai e foi acometido de uma forte dor de cabeça que o levou à morte. É o que diz o texto. Sua mãe pegou o menino, subiu ao quarto do profeta, o colocou sobre a cama do profeta e ela tomou a segunda decisão: correr atrás do profeta. E dizemos o domingo passado que a ênfase não era correr atrás do profeta, mas buscar uma solução àquilo que ela estava vivendo naquele momento. Então, o domingo passado nós dizemos que a manifestação da vida, Deus nos deu a sua vida através de Cristo Jesus, mas por algumas situações, muitas vezes o nível desta vida vai diminuindo, vai se perdendo na expressão da morte do menino, que pode chegar a óbito, pode chegar à morte. Me faço entender? Então ela toma a decisão de correr atrás, de tomar uma atitude para que isto mude na sua vida. Não é? Ela não se conformou com a situação, ela não se conformou com a morte, ela correu atrás, não necessariamente do profeta, mas daquilo que poderia colocar um fim à situação que ela estava vivendo. Eu disse o domingo passado que a tomada desta decisão leva a mulher de Sunem a enfrentar obstáculos. O primeiro obstáculo é que seu marido não entendeu por que ela queria ir atrás do profeta. E ele indaga: por que você vai atrás do profeta? Não é dia de festa, não é dia de lua cheia, certo? No sentido de que se comemorava uma festa, mas ela consegue, certo? O texto não é claro, não é específico, mas ela consegue, certo? Se podemos dizer assim, convencer a seu marido ao ponto de ela liberá-la para ir ao encontro do profeta. Quando ela chega próximo aonde Eliseu está, ela se depara primeiro com Geazi, e Geazi lhe pergunta se vai tudo bem. Não é? E explicamos essa expressão na semana passada. Não é que ela estava mentindo, mas entendo eu que a mulher de Sunem sabia que Eliezer não podia solucionar o seu problema. E aqui lo tomamos como um segundo obstáculo, não é? Às vezes a gente se detém, certo? Ou em pessoas, ou em situações, ou em coisas que não vão solucionar o nosso problema. E a gente termina perdendo tempo, não é? Certo? No Chile tem uma expressão: é gastando munição boa em pássaros que não se comem. É gastando tempo em coisas que não vão render nada. Mas esta mulher também superou, não é? Superou este obstáculo e foi ao encontro do profeta, revelou, certo, o que estava em seu coração, o que tinha acontecido. E Eliseu, certo, por alguma razão, por Geazi ser mais rápido, mais jovem, não sei,
le libera, certo, uma missão e diz para ele: corra você na frente de mim, chegue e coloque meu bordão sobre o menino e veja o que acontece. E aí falamos que é o terceiro obstáculo, não é? Às vezes a gente quer tomar atalhos, a gente quer terceirizar a nossa própria responsabilidade. Perfeito? É dizer, Eliseu terceirizou, botou um elemento profético nas mãos do moço, mas nada aconteceu. O versículo 32 do capítulo número 4, que lo mencionamos a semana passada, não é? Diz: e Eliseu, chegando a casa, subiu a escadaria, entrou no quarto, fechou a porta. Esse texto para mim é muito importante, o versículo 32, porque a chegada, certo, de Eliseu muda o ambiente. Por isso é a expressão do cronista de Segunda de Reis, quando diz: e Eliseu chegando a casa. É dizer, ele vai mudar o ambiente de morte. Ok? E meditando nesta semana sobre isso, a gente precisa entender que aquele que deu a vida é o mesmo que pode ativá-la novamente. Me está entendendo? Na figura de Eliseu, ele é aquele que libera a palavra de vida. Você engravidará e terá um filho. Então ele está habilitado para trazer de volta a vida. Se transportamos esse princípio, o que nos deu a vida foi Deus. E Ele é a autoridade capaz para ativar novamente essa vida que se está esvaindo. Essa é a palavra, não é? Das nossas vidas, por alguma razão, por alguma situação, por alguma preocupação, o nível da vida de Deus está diminuindo na nossa alma. E aí, certo, nós vimos a estratégia, vimos que ele orou, dialogou com Deus, certo? E falamos, oração é falar, ouvir e fazer. Essa é a oração, certo? Eu falo para Deus, certo? Deus responde e eu tenho que obedecer conforme a voz que eu ouvi. Porque eu posso ouvir Deus, eu posso expor a situação que eu vivo, ouvir, mas não fazer. E aí não soluciona. Certo? Eliseu falou, ouviu e fez. Me acompanha ou não? Sim, e ele entendeu que o que ele ouviu era uma estratégia. E ele se deitou sobre o menino, olho com olho, mão com mão, boca com boca. E aí nós vimos, certo? Que quando a vida de Deus vai indo embora, não é? Nós perdemos a visão. Os véus retornam. Ou os véus se fortificam. E aí nós declaramos uma frase que você devia ter anotado o domingo, ou depois quando você escutou o áudio novamente na sua casa, se é que você escutou. A incredulidade é a matéria-prima para produzir véus na nossa vida. Isso está em 2 Coríntios, capítulo número 4, verso 4. E o Deus deste mundo cegou o entendimento, ou seja, colocou um véu de los incrédulos. E eu disse para você, o incrédulo, certo? A incredulidade traz um brinde. Qual é? Véu. Os incrédulos não são só os que não conhecem a Jesus. Os incrédulos também podem estar aqui sentados. Quando a gente está ouvindo e não está acreditando no que está ouvindo. Quando não dá valor àquilo que a gente está ouvindo. Aí nós mencionamos Hebreus capítulo número 2, verso 1, que também tem que ser um texto que tem que estar guardado na sua lembrança, na sua retina. É tempo de trazer à memória as palavras que temos ouvido, dar importância às palavras que temos ouvido, para quê? Para que não seja que deslizemos, não seja que venhamos a tropeçar. Me acompanha nisso ou não? Perfeito? Falamos da visão, de los véus que se estabelecem, de los véus que aparecem, não é? Visão, os olhos são impedidos de ver, certo? A boca, certo? Quando não vemos claramente, começamos a falar o que não é. Então começamos a murmurar, começamos a criticar, começamos a falar demais, se podemos dizer assim. E aí demos o exemplo, certo, do livro de Hebreus, capítulo 29, capítulo 29 não, versículo 29 e versículo 30 do capítulo número 11. Versículo 29 me fala da passagem por o Mar Vermelho. E no versículo número 30 já me fala, certo, de los muros de Jericó. E nós falamos o domingo, e isto você precisa entender. O deserto foi uma trajetória onde não houve manifestação de fé. Então não há um registro. Me está acompanhando? E se você ver em Números, em Deuteronômio, essa geração ficou no deserto porque murmurava, porque criticava, porque vivia pendente de coisas que não era para estar pendentes. Está acompanhando nisto?
Então falamos disso, das palavras. Se não há visão, as palavras se torcem, as palavras se contaminam, se podemos dizer assim, certo? E o terceiro passo é que as obras das nossas mãos se tornam inúteis. Se tornam obras infrutíferas, obras de morte, obras mortas. Fazemos, mas não atinge. Me está entendendo? Não atinge. Porque isto precisa ficar muito claro. E não é o lance do Dario, não é uma interpretação do Dario. A árvore boa produz bom fruto. E a árvore má, certo? Por mais que se esforce, nunca conseguirá produzir bom fruto. Me está entendendo? E isso se refere às duas árvores do jardim. A árvore boa é Cristo, a árvore da vida. A árvore má, que produz mau fruto, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu posso estar fazendo algo que é lindo, mas não é lindo para Deus, porque está partindo desde a base errada, desde o fundamento errado. Me está entendendo? A gente precisa entender que Deus é amor, mas Ele também é justo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como Deus não vai receber? Sim, porque há incompatibilidade. Lembra você que Deus não aceitava o sacrifício manco? Lembra disso lá em Malaquias? O sacrifício manco, o cordeiro cego. Me está entendendo? São ilustrações daquilo que Deus não aceita. E uma coisa que nós precisamos entender, e isto precisa se nos revelar a nosso espírito desde o começo. E quando falo começo, desde o livro de Gênesis, Deus vai atacar, se podemos dizer assim, e esse ataque vai ser expresso em um não aceitar a mistura. Ou não? Você me está acompanhando ou não? Deus sempre teve problemas com a mistura. E a mistura não é o bife que você come lá na sua casa. La mistura, ele disse, olha, quando entrem na terra, não se poderão casar com as mulheres dos outros povos, porque Deus tem problema com a mistura, sim ou não? Então a gente precisa entender a que isso se refere. Deus não estava selando para que as moças de Israel necessariamente não se casassem, mas Ele está estabelecendo o princípio de que Ele tem dificuldade e não aceita o que é mistura. Me acompanha nisso ou não? Então a gente precisa entender esses pequenos detalhes que evidenciam, que apontam para uma realidade a qual precisa se manifestar em nossos dias. Mãos que trabalham, mas que não produzem aquilo que Deus espera que nós produzamos. Ok? Falamos lá que precisamos nos despir da síndrome da primeira vez. Eliseu tentou a primeira vez e não funcionou. E eu disse para você que nós devíamos sacudir-nos disso, não é? A palavra êxito, ela precisa ser definida à luz da Escritura. Amém? A gente pensa que êxito é se dar bem. Jesus foi exitoso, mas não se deu bem. Você está aqui ou não? Me acompanha nisso? Então o mundo pode definir a palavra êxito, mas nós precisamos definir êxito à luz da Escritura. Me está acompanhando? Paulo foi um exitoso e é exitoso até o dia de hoje, mas ele não se deu bem. Me acompanha nisso ou não? Ele não esteve, hoje Paulo é reconhecido, mas em seu tempo ele não estampou certo seu rosto na melhor revista. Ele não foi notícia de jornal positivamente falando. Me acompanha nisso? Então de repente a gente define êxito, logros, conforme o padrão do mundo, cara. E não é bem assim. Me está entendendo? Não é bem assim. Certo? E não só no meio cristão, certo? Há tantos homens que foram homens que alcançaram renome e foram considerados retardados mentalmente. Foram considerados excluídos de los demais. Você pode procurar lá. O mesmo Einstein, certo? Ele foi tido como uma pessoa deficiente. Me acompanha nisto? Os grandes escritores que temos hoje morreram em um barraquinho, sozinhos, abandonados. Os músicos de renome da história. Me acompanha nisto? Então a gente precisa redefinir êxito, logro, conquista à luz da Escritura, para a gente não se frustrar. É só para isso. É para você não se frustrar. Porque de repente você anda atrás de alguma coisa que não é bem isso. Me acompanha nisso? Eliseu retomou a estratégia, fez de novo e disse, o primeiro passo, um menino abriu os seus olhos. Nos dá a entender que o processo se inicia
Se hay abertura de óleo, las palabras mudan y las mãos se activan para la obra do Senhor. E entenda a obra do Senhor não fazer coisas, mas corresponder à expectativa de Deus com a sua vida. Amém? Me está acompanhando? E não é um desfazer do fazer. Os irmãos que aqui nos ajudam na ornamentação do salão, na acomodação da mesa do café, os que nos ajudam com as crianças, é importante esse trabalho, mas não nos estamos referindo necessariamente a isso. Nos estamos referindo a que se a nossa vida está, por assim dizer, produzindo o que deveria produzir no sentido de trabalho para Deus, aquilo que Deus considera, aquilo que coopera com o propósito eterno de Deus. Perfeito? Esse é o resumo da semana passada, para aqueles que por alguma razão não estiveram aqui, certo? Porque estiveram dando aula, ou porque estiveram, a grande maioria esteve aqui, os demais estiveram envolvidos com as crianças ou em outra atividade. Amém? Eu gostaria que nesta manhã você pudesse abrir sua Bíblia. Vou seguir com o tema, mas em outra colocação, que você abrisse sua Bíblia em João capítulo número 11. João capítulo número 11, a partir do verso 38. Estamos aí? Sim, por favor, acompanhe a leitura comigo. João capítulo 11, verso 38. A escritura diz de la seguinte maneira: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirar a pedra. Marta, irmão do defunto, diz-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, pois, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto, ou seja, Lázaro, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, ou tirem as faixas dele e deixem-lo ir. Ela que estava lendo, disse Jesus: desligai-o e deixem-lo ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fez, ou o que Jesus fizera, creram nele. Ok? Então eu vou dar continuidade àquilo que começamos na semana passada usando este texto. Novamente aparece o surgimento, o retorno da vida na figura de Lázaro. Perfeito? Me faço entender? Certo? No primeiro texto é um menino, o filho da da mulher de Sunem, certo? Que retorna à vida. Agora é Lázaro que retorna à vida, ok? Algumas coisas que me chamam a atenção, certo? Talvez não tenha muitas coisas a dizer, mas acredito que as coisas que tenho a dizer são importantes para que você possa completar o quadro, certo? Eu gostaria que você retrocedesse um pouco no verso número 21. 11, capítulo 21. Você lo encontrou? Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu gostaria que você sublinhasse a expressão de Marta dizendo: eu sei. Não é? Ela disse: eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa, Deus corresponderá ao seu pedido. Eu sei. Certo? O próximo texto, versículo 23, disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar no último dia, no postrero dia. Você está aqui?
Então observe, a mulher de Sunem precisou driblar obstáculos para que o que precisava acontecer, acontecesse, para que a vida voltasse, para retomar o fluxo da vida. Estas duas expressões apontam para outro obstáculo que você e eu precisamos superar, é a síndrome do eu sei. Eu sei. Eu já sei o que ele está falando. Ok? Eu gostaria que, por favor, nós voltássemos para Hebreus capítulo número 2, por favor. Que você avançasse para Hebreus capítulo número 2, por favor, 2:1. Você se lo tem aí? Diz, portanto, esse portanto é conveniente, é oportuno, é sábio, é de gente inteligente, é fundamental, em outra versão, me está acompanhando? Que é fundamental, que é importantíssimo. Por isso é preciso que prestemos maior atenção a quê? Aquilo que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, nos deslizemos. Então, querido, a gente precisa entender, certo? Junto a isto, a gente precisa abandonar a síndrome da coisa nova. A gente vem de uma geração, especificamente no Brasil, que se moveu para a nova revelação, se moveu para a nova banda que está detonando. Vamos atrás do novo, e quando somos tomados pela síndrome do novo, a gente cai aqui. Que a gente esquece o que Deus já falou. Ok? Observe o que eu vou lhe dizer. Talvez no futuro vou trabalhar melhor este conceito. Uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é ela estar consolidada dentro de mim. Ok? Me está acompanhando? Se você anota, é importante que você anote. Uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é que ela esteja consolidada dentro de mim. Enquanto esta palavra não está consolidada dentro de você, você terá que ouvi-la, a lo melhor, muitas vezes. Mas a gente já parece que fecha nesta geração, certo? Onde todo muda muito rápido, sim ou não? Querendo ou não, querido, nós somos tomados por esta síndrome, a síndrome da novidade, a síndrome da última notícia, a síndrome da última versão. E a gente corre atrás do novo. E não é errado, mas a gente precisa relembrar. A gente precisa trazer à memória. O livro de Lamentações declara: quero trazer à memória. É importante, é de vital importância eu me relembrar das coisas que Deus já falou. Me está acompanhando aqui? Das coisas que Deus falou no culto, das coisas que Deus falou através do livro, através de uma música, de coisas que Deus falou no seio da casa, da família, coisas que Deus falou. Mas a gente diz, não, mas eu já sei. Esse texto já o conheço. Eu já escutei. Isso não é novo para mim. Querido, observe, quero que faça uma reflexão agora. Na escola de fundamento nós fizemos um exercício. Eu não me vou lembrar de todas as perguntas, mas o exercício era o seguinte: se Cristo fez tão bem para a nossa vida, e a gente diz assim, certo? Que Ele mudou a nossa vida, que a gente pudesse pontuar 10 coisas consistentes e assim relevantes que Ele mudou na sua vida. Está acompanhando o que eu quero lhe dizer? E aí nos foi feitas perguntas que talvez nenhum de nós nunca nos tínhamos feito. E não para evidenciar que Deus não transformou a nossa vida, senão para evidenciar que a gente usa coisas, nomenclaturas e palavras que não entendem o que significam. Ok? E junto a isso, eu quero que você faça uma reflexão agora. Por que, certo, há coisas que te interessam muito mais que as coisas de Deus? Porque você está pronto, certo, a gastar tempo lendo livro, certo, e que não é errado, mas que não tem nada de Deus, e você não gasta tempo lendo a sua Bíblia? Porque você, certo, gasta tempo, não sei, assistindo algo visual que entra por seus olhos, e você não gasta tempo assistindo algo que pode edificar o teu homem interior? Me está entendendo? Porque há coisas que te atraem mais que a vida de Deus em você.
Me está acompanhando? Eu não estou dizendo, certo? O outro dia eu compartilhei, certo, com os meninos da turma da manhã, acerca de um filósofo, certo? Que fala sobre, ele denomina, certo, que nesta geração pós-moderna, todo é líquido. Ou seja, dura pouco. Me está entendendo? Então, eu não sou contra. Os que me conhecem, certo? Domingo passado, almorcei com o Fernando, com o Rogério, e falávamos de los filmes que a gente vê. Me está acompanhando? Mas a gente, é um questionamento que você precisa se fazer. Por que invisto tempo, dinheiro, vida em coisas que não acrescentam no desenvolvimento da minha vida? Mas para outras coisas tenho tanta facilidade. Por que estou trazendo isso? Porque para mim, um aspecto é que acho que já sei. Quando eu digo que já sei, eu impeço de me tornar participante daquilo que Deus quer fazer. Por isso o apóstolo Paulo aos Filipenses disse: lo que é repetição para vocês não é incômodo para mim, porque lo que é repetição para você é para gerar um ambiente de segurança nas vossas vidas. Capítulo 3, verso 1. Me está acompanhando? De novo vem com aquela coisa. Sim, para que se consolide, para que se torne seguro na sua vida. Marta disse 2 vezes eu sei, e ela perdeu o milagre. É dizer, ela foi testemunha do milagre, mas ela não foi participante do milagre. Jesus não estava falando de um conhecimento prévio. Jesus não estava falando de lo que ele aprendeu no seminário, de lo que ele escutou na sinagoga. Jesus não está perguntando se ele acredita que no postreiro dia os mortos ressuscitariam. Jesus não está falando disso. Jesus não lhe está dando uma pegadinha. Jesus quer encontrar matéria-prima nela, para que ela se torne participativa no milagre que Deus quer realizar. ¿Está acompanhando? Mas ela diz: eu sei. Eu sei. Eu sei que você pode. A gente sabe tudo. Mas por que não acontece? Porque isso é um obstáculo para a manifestação da vida. Ok? Eu quero que você volte. Há outro obstáculo aqui. Voltando para Lázaro. O outro obstáculo é remover a pedra. Me está acompanhando? No primeiro que Jesus disse: eu estou aqui e eu tenho uma missão, eu vou trazer de volta a vida de Lázaro, vou fazê-lo ressurgir entre os mortos, mas há um obstáculo: remova a pedra. Observe aqui, eu acho que você já escutou isso, mas é importante frisá-lo agora. O papel de remover a pedra é de Jesus, a voz de comando vem dele, é de Jesus. Deus já removeu o coração de pedra que nós tínhamos. Ele já nos deu a sua vida. Ele já iniciou o start. Ele já apertou o start. Ele disse através de Jeremias: eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel. Certo? Eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Me está acompanhando? Eu quebrarei as leis de pedra escritas na pedra e eu colocarei no interior de vocês. Está apontando para depois da cruz. Está apontando para o que Jesus faria com a gente. Está apontando que Jesus viria a habitar dentro de nós. E a partir daquele momento nós não aprenderíamos necessariamente por fora, mas aprenderíamos por dentro. ¿Por quê? Porque a lei do Senhor, e não necessariamente a lei que foi dada a Moisés, mas a lei do Senhor, o sistema operativo de Deus estaria impresso dentro de nós. Está acompanhando ou não? Você está aqui? Me acompanha nisto? Então ele removeu a pedra. Então esse papel, certo, é de Deus. E Deus lo fez com você. Deus lo fez comigo. Toda a salvação, eu não tenho participação na salvação. Você não tem participação na salvação. Isso é glamour. O dia que eu aceitei Jesus, não. O dia que Ele saiu até o encontro. O dia em que Ele te aceitou. É o dia em que Ele te alcançou. Me está acompanhando? Sim, é lindo para letra de canção. É lindo para escrever um livro de poesia. É lindo para nós nos lembrar de alguma coisa da nossa história. Mas a verdade verdadeira é que você não aceitou Jesus. Foi Ele que te aceitou. Ele deixa claro que foi Ele que me amou primeiro. E me amou antes da fundação do mundo. Me está acompanhando? Você está aqui ou não? Por favor, porque o livro de Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que o Cordeiro chegou morto à terra. O Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. E a morte de Jesus é a expressão do amor de Deus pela tua vida e pela minha vida. Aquilo que nós cantamos aqui, o amor de Deus está tomando forma. O amor de Deus é Cristo, queridos. Cristo é a expressão do amor de Deus. É os lábios de Deus, partindo de Deus. O amor não é emoção. O amor não é sentimento, partindo dos lábios de Deus.
Quando diz assim, Deus é amor, isto não é sentimento, isto não é emoção, isto não envolve romantismo. O amor de Deus é uma pessoa, não é algo, não é uma emoção, não é um sentimento. É Cristo Jesus alcançando sua vida e manifestando a vida de Deus em você. Me está acompanhando ou não? Por isso que está tomando forma. Se você vai para Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo vai dizer, eu me esforço, eu sofro dores de parto por vocês, para que Cristo seja formado em vós. Então, se nós cantamos esta manhã, que, certo, o amor de Deus está tomando forma, nós estamos referindo a uma pessoa e não a um sentimento. E para que isto tome forma, você e eu e você, precisamos nos esvaziar. Precisamos renunciar a coisas. Precisamos cumprir a palavra de João Batista. É importante que eu diminua para que ele cresça. E no reino de Deus, duas coisas não crescem juntas. Para que o amor de Deus cresça em você, e esse amor é a vida de Deus em você, Cristo Jesus em você, algo precisa sair da sua vida. Algo precisa ser evacuado da sua vida. Você precisa renunciar a alguma coisa. Porque senão só é música. Só é canção. E nada contra a canção. O seu amor está tomando forma e eu vou me esvaziar para que este processo continue e se conclua. Me está acompanhando nisso? Então Deus deu o primeiro passo. Observe que Deus deu o primeiro passo e Ele me habilitou com todos os recursos para eu continuar caminhando. Ele me deu tudo o demais. Em Cristo Ele me deu todas as coisas. Para a vida e para a piedade. Está acompanhando nisto? A primeira coisa, o segundo obstáculo aqui, o remover da pedra, é baixo o comando de Deus. Ele fez essa primeira parte. Mas há uma segunda parte. Certo? Eu acho que você já escutou, certo? Que o túmulo de Lázaro era um túmulo que estava para baixo e havia uma escadaria. Supostamente o Lázaro foi pulando de degrau em degrau até chegar à porta. Mas esse não é meu tema. Meu tema, certo, está aqui. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolvido com um lenço. Sim ou não? Então observe, esse morto que está voltando à vida, ele não vê, ele não fala, por assim dizer, e ele não apalpa. E aqui é um ingrediente mais ainda. Ele tem dificuldade de se locomover, porque seus pés também estão enfaixados. Então a diferença de 2 Reis capítulo número 4, onde a gente evidenciou olhos, boca e mão, aqui me dá um aspecto, observe aqui. Mãos e pés. Então é um quarto elemento que eu quero anexar nesta manhã. Me está acompanhando ou não? Olhos que não veem. Boca que fala o que é errado, mãos que não produzem o que devem produzir para Deus, cria uma impossibilidade ao caminhar. Ou não? Estamos falando dentro desse tema. Mas tudo começa em que não consigo ver como Ele quer que eu veja. Assim como há um processo de evolução, também há um processo de regredir, se posso dizer assim, de involução, não sei se é essa a palavra. Eu progrido quando se abrem os olhos, se ativa minha boca para falar o que é correto, minhas mãos se ativam, meus pés também se ativam, mas o processo ao contrário também é. Se me falta visão, minhas palavras se torcem, meu trabalho se coloca infrutífero e eu tenho dificuldades para caminhar, eu tenho dificuldades para progredir. E por favor, avance a Hebreus capítulo número 12, verso 1, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 1. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, certo? A galeria da fé que está no capítulo número 11. Essas são as testemunhas, essa é a torcida. Aí o apóstolo aos Hebreus diz, então corramos a carreira que nos é proposta, abrindo mão de todo peso e pecado que nos impede de correr, que nos impede de caminhar. Está acompanhando ou não? Mude peso por obstáculo. Pecado a gente sabe o que é. Pecado é mentira. Pecado é tudo o que você sabe. Todas as obras da carne. Sim ou não?
Então não tenho que me deter em pecado, porque somos craques em pecado, mas e peso? E obstáculo? Em novembro, depois da minha volta da Europa, eu lhe ministrei aqui. O Paulo diz: eu prossigo para o alvo, removendo os obstáculos que me impedem de chegar. Esse é papel meu. Papel meu é enxergar os obstáculos com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Tenho entendido estes dias que o papel de um profeta é cooperar com o desenvolvimento da vida de Deus. Um profeta do novo pacto não é aquele que está centrado no indivíduo, mas está centrado no corpo de Cristo. Ele não está mais preocupado em dizer ao indivíduo como ele irá, mas ele está preocupado em cooperar com a edificação do corpo de Cristo. Então um papel do profeta é evidenciar juntamente com você os obstáculos que impedem que a vida de Deus cresça. Posso ouvir um amém? Você está aqui? Algumas pessoas me perguntam: pô, mas tu é profeta e tanto tempo que não profetiza. Cara, estou profetizando todos os dias, porque estou sinalizando, estou apontando os obstáculos que impedem o crescimento da vida de Deus em você. Porque o profeta, depois da cruz, ele edifica o corpo de Cristo, ele consola o corpo de Cristo, ele exorta o corpo de Cristo. Porque depois da cruz, Deus não lida necessariamente com um indivíduo, ele lida com seu corpo, ele lida com a igreja, ele lida com todos aqueles que estão inseridos, incrementados em Cristo Jesus. ¿Está acompanhando? Se removeu a pedra, mas havia um problema. Um moço está enfaixado. Um moço já fez, por assim dizer, e não me quero centrar em um esforço que Lázaro fez para chegar na porta, mas me quero centrar na expressão de Jesus. Observe aqui. Observe aqui o que Jesus diz. Disse Jesus: tire-lhe as faixas, ou tire-lhe as faixas dele e deixe-lo em liberdade. E aqui está o miolo, e já talvez estou chegando à conclusão. Este trabalho é do corpo de Cristo. Me está entendendo? Não foi Jesus que tirou as faixas. Ele disse para os homens e as mulheres que estavam aí: removam as faixas dele. Removam o lenço que impede ver, que impede falar. Me está entendendo? Então a pergunta é: quão vulnerável você é? Quão vulnerável, entende esta palavra? Vulnerabilidade. Quão vulnerável você é ao trabalho do corpo de Cristo na sua vida? Me faço entender? Em um português mais claro: será que você se deixa tocar pelo corpo de Cristo para que as vendas sejam removidas? Ou você virou um ermitão da fé? Ou você acha que você pode ir sozinho? Porque isso é o que o texto diz. Ele disse para quem? Para a multidão, para os que tinham ido no velório, sim ou não? Para os que tinham ido a se condoler com Marta e Maria. Que ele disse: olha, o menino está enfaixado, de pés e mãos, tem um lenço sobre seu rosto, tirem as faixas dele e deixem-no em liberdade. Aqui, querido, a remoção da pedra é tchan, mas a remoção das vendas é um processo. Você que tem filhos, crianças ainda, enfaixa ele com papel higiênico um dia. Enfaixa ele. Faz isso que ele lá com o Rafael, com o Daniel, junta os pezinhos, não é? E passa um papel higiênico barato sobre ele. E vocês vão perceber que tanto é demorado para enrolar, como demorado para desenrolar. Agora, se você pega assim de uma única vez e rompe, claro, é rápido. Mas se você desenrola da mesma maneira que ele foi enrolado, você vai levar um tempinho, sim ou não? Então aqui é um processo. Mas você precisa ser vulnerável ao toque do corpo de Cristo na sua vida. Porque Deus vai usar o seu irmão. Deus vai usar aquele que está do seu lado. Para quê? Para desvendar você. Para tirar as faixas. Para que você possa caminhar em liberdade. Porque uma coisa é estar vivo. Uma coisa é ter a vida de Deus. Mas posso estar todo enfaixado ainda. Sim ou não? Posso estar cheio de faixas. Cheio de limitações ainda. Então a pergunta nesta manhã é: quão vulnerável eu sou ao corpo de Cristo? Quanto eu permito? Querido, seamos sinceros, a gente não permite, certo? A gente sabe, a gente não entendeu ainda, não entendeu que a síndrome desta sociedade nos alcançou. Sabe quando a síndrome desta sociedade nos alcança? Quando geramos uma bolha e vivemos separados do mundo. Você que é intelectual como eu, pesquise como funciona a pós-modernidade.
Pesquise para onde caminha a sociedade. Pesquise. Use o Google para isso. Caminhamos para um individualismo. Caminhamos para uma síndrome de ilha. Querido, e a gente não permite, certo? Entenda-lo bem, estou tratando coisas domésticas agora. A gente não permite que alguém te pergunte por que você não veio domingo. Sabe por que você não permite? Porque você se acha dono da sua vida. Eu tenho uma má notícia para você. Quando você foi encontrado por Cristo, você perdeu a sua vida. E quando você perdeu a sua vida, você perdeu seus direitos, cara. Porque se você reivindica direitos, você se está descravando da cruz. Quando dizem, não, é que este é meu direito. Ah, é que eu tenho direito de. Querido, quando você usa essa expressão, é que eu tenho direito de, é porque você saiu da cruz, cara. Está acompanhando ou não? Você se despregou da cruz. Eu não sei se você sabia. Mas quando você foi encontrado por Cristo, você perdeu sua vida. E por consequência perdeu seus direitos. A gente não tem direito a nada. ¿Sabe o que nos dá direito? Estar em um filho. ¿Sabe o que nos dá direito? Que a vida de Deus está em nós. Porque nós não temos direito nenhum. Está acompanhando? Então, querido, lhe disse minha primeira mensagem, depois que eu voltei do Chile. Certo? Quando a gente pergunta, é porque a gente está relaxando, lembra isso? Antes de ir para o Chile. É porque a gente está parafusando, sabe por quê? Porque a correria do dia a dia gera jogo no parafuso. É assim que dizem, solta o parafuso. Afrouxa. A última ministração antes de sair de férias, eu lhe declarei, o movimento gera desalinhamento. E lhe dei o exemplo do carro. Quando você compra um carro zero, ele está alinhadinho. Você pode soltar o volante que ele vai direitinho, mas com o passar dos dias, com um movimento, como se diz, com o desgaste do dia a dia, sim ou não? O que acontece? Ele fica com as rodas assim, não é, Glauco? E hay que levá-lo para alinhar de tempo em tempo, sim ou não? Então, querido, mesmo nos movimentando em Deus, todo tipo de movimento gera desalinhamento. Depois eu gostaria que você batesse um papo com o Fernando, que ele tem mais autoridade e propriedade, e diga para o Fernando, Fernando, me explica o que você explicou para o pai sobre a bússola. Tá bom, filho? E eu gostaria de desafiar, para que um dia devocional você nos falasse da bússola, não uma pessoa, mas a todos. Se você entender que é um momento. Mas enquanto o Fernando não vem aqui a falar da bússola, eu gostaria que você perguntasse para ele. Fernando, o que tu falou para o Dario no dia de seu aniversário, ou dias depois de seu aniversário, com relação à bússola? Que o Dario cita isso e a gente fica aí encafifado para saber o que tu falou para ele. Fale para ele. Pergunte para ele. Porque o movimento gera desalinhamento. Então você pode dizer, não, eu estou bombando em Deus. Eu estou fazendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Mas mesmo assim, esse movimento pode gerar desalinhamento. E quando você acorda, você pode estar como a igreja de Éfeso. Lembra-te aonde tu caíste e volta novamente. Então a pergunta desta manhã, quão vulnerável eu sou ao toque do corpo de Cristo? Porque as faixas, é claro que elas tira Deus. Mas vou usar o Ricardo, vou usar a Thelma, vou usar a Patrícia, vou usar o Pablo. Vai usar a Silvana, vai usar alguém. Está entendendo? Vai usar alguém, querido. Há vendagens. Você já, sei lá, você já passou por um curativo? Sim? Você já passou por curativo que quando o enfermeiro vai tirar o curativo, dói, cara. Sim ou não? Desses esparadrapos que grudavam nos pelos, não é, Gil? E a enfermeira disse, não vai doer, não. Tchum. Sim ou não? Querido, depois você pergunta para o Glauco, mas eu não sei como foi a operação dele. Mas se alguém já fez a operação, o dreno, certo? O enfermeiro não vai tirando, não, devagarzinho o dreno, tá bom? O senhor Rodrigo, pum! Saiu o dreno. Me está entendendo? Mas a gente virou bonequinha de porcelana, queridos. A gente se sente afetado, se sente agredido. Sim, e por que você não xinga o enfermeiro? Sabe por que a gente não xinga o enfermeiro? Porque ele está cuidando da sua vida, cara. Então a pergunta desta manhã é: quão vulneráveis somos ao toque do corpo de Cristo para que sejamos restabelecidos na vida de Deus?
Querido, quero lhe dizer que o corpo de Cristo não é só os 5 ministérios. Não é só aqueles que você acha que são os bam 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 da igreja. Faça um estudo de los personagens da Bíblia que nem nome tem. Nem nome tem. Mas foram de vital importância para o progresso daquilo que Deus estava fazendo. Pergunte-se como se chamava o escudeiro de Jonathan. 1 Samuel capítulo 14. Um escudeiro, um homem que carregava as armas de Jonathan, que em um momento determinado estava tão comprometido com a visão de seu líder, com a visão de Jonathan, que o texto diz: os que Jonathan não matava, seu escudeiro los matava. ¿Me acompanha nisso? Observe, o primeiro valente, certo, de Davi, certo, aquele que se lhe grudou a espada na mão, aparece o nome. O segundo, Samá, aparece o que defendeu o campo de lentilhas. Agora, me dê o nome de los 3 que invadiram, certo, la guarnição filistea e trouxeram água para o rei. Agora vou virar, como chama? Agora vou virar aquele da escolinha do pastor Raimundo. Tem provas? Como chama lá? O Saraiva. Tem foto. RG dos valentes. Tem? A câmara que estava na entrada de Belém los captou quando entraram. Me diga o nome de la escrava que trabalhava para Naamão, a qual indicou para sua senhora que ele indicara ao general que ele fosse, certo, em Israel, porque havia um profeta que podia solucionar o seu problema. Me dê o nome do homem fazendeiro, bem posicionado, que era o dono do jumentinho que Jesus mandou buscar para entrar em Jerusalém. Me dê o nome. Me dê o nome do homem que levava o cântaro, que guiou os discípulos aonde Jesus queria celebrar a Páscoa, a última Páscoa. Me dê o nome dele. Que quero lhe expressar? Que há gente que não tem nome, que parece que não tem relevância, mas em Deus se torna relevante, cara. Me está entendendo? Pode ser uma pessoa que você diz, observe, quando Elias chegou em Sarepta e viu a viúva, ele falou: não acredito que Deus vai cuidar da minha vida por essa viúva. A viúva era o improvável. Então eu quero lhe dizer que não a solução, mas a ajuda a seu progresso no desenvolvimento da vida de Deus pode estar de seu lado. Pode estar naquela pessoa que você diz que desse mato não sai coelho. Poderá sair alguma coisa boa, como disse Natanael. Será que de fulano pode vir uma palavra de sabedoria? Querido, eu quero lhe dizer que Deus é craque em quebrar nossos conceitos e nossos preconceitos. E eu quero lhe dizer mais, sabe por que isso acontece? Porque não é com base naquilo que você pode fazer, mas é com base na vida de Deus que está em você. É com base na vida que você carrega. O evangelho nunca foi para gente boa. O evangelho não nos torna bonzinhos. O evangelho nos mata, nos dá a vida de Deus para que nós possamos viver. Está acompanhando? Observe, eu anotei aqui, certo? Na minha vã sabedoria. 3 R's de ressurreição. Ou 4. Primeiro, a ressurreição ou a volta à vida aponta para um rompimento. Lo primeiro que quando falamos de ressurreição, estamos usando, certo, passagens de ressurgimento apontando para a vida que Deus nos deu. A vida que Deus nos deu se manifestou a partir da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo aponta em Ele e em nós para um rompimento. Em nós aponta para quê? Para um rompimento com a velha natureza e a manifestação de uma nova natureza em nós. Você está aqui? Rompimento, o primeiro que você precisa entender. Quando falamos de voltar à vida, a gente precisa romper com algo. Na ressurreição de Cristo, Ele rompeu e estabeleceu, certo? Que Ele não habitaria mais fora, mas agora Ele habitaria dentro. E em nós Ele disse: a partir de agora, vocês precisam romper com a antiga maneira de viver, para que se estabeleça em vocês uma nova maneira de viver. Segunda R, a R de responsabilidade com a vida que temos. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses: se ressuscitaste juntamente com Cristo, então você precisa viver uma vida de rompimento.
Uma vida de rompimento de relações com o velho homem, com a velha natureza, com a mentira, que não é necessariamente a prática de mentir, mas é uma essência, é uma substância, é comer da árvore que não se pode comer. Me está acompanhando ou não? Segundo, responsabilidade. Com que, Dario? Com a vida que me foi dada. Preciso ser responsável, e para isso preciso ser consciente, me está entendendo? De que o corpo de Cristo é participativo, certo? Em um processo do desenvolvimento da vida. Terceira R também envolve responsabilidade, mas agora não de desenvolver, mas agora de manifestar. Por que o corpo precisa cooperar em meu desenvolvimento? Porque preciso me manifestar. Há dois momentos aqui chave que nós precisamos entender, chaves em nosso momento de cultuar: o dízimo e a oferta, ou a generosidade expressa em dízimo, oferta e primícia, e a hora do café. Sabe por quê? Porque todos aportamos alguma coisa. Me está entendendo? Mire, observe minhas palavras, tome-las com carinho e com delicadeza. Esses dois momentos são os mais importantes de nosso culto. ¿Por quê? Porque todos cooperamos. Me está entendendo? Porque o bolo que a Thelma faz, ela não traz 4 pedaços, não traz para o Gio, para a Thelma, certo? Para a Luísa e para o Abner. Não, ela traz um bolo inteiro. E me atrevo a dizer que às vezes nem eles comem do bolo. Quem traz pão de queijo não traz 4, traz 10. O Terto, a Cida e o Felipe trazem uma garrafa de café. Você acha que ele toma a garrafa de café sozinho? Se deixar, o Felipe toma, não é, filho? Mas não sei se você se dá conta, querido. É naquele momento que todos cooperamos. É naquele momento que todos aportamos. Quando trazemos nossa generosidade, cada um está trazendo um pouquinho daquilo que Deus lhe deu, certo? Está trazendo seu dízimo, sua primícia, sua oferta missionária. Esses dois momentos, aí verdadeiramente nós fluímos como corpo. Me está entendendo? Eu não posso garantir que quando adoramos, todos fluímos como corpo. Eu não tenho como garantir isso. Eu não tenho como garantir que quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando e você estava comendo daquilo que eu estou pregando. Não tenho como garantir. Mas agora, não é? É nesses dias que a gente permite que você use o celular. E quando eu permito que você use o celular, eu não sei se você está lendo Bíblia ou está anotando ou está fazendo outra coisa. Ou não? Sim, é um risco deixar, não, vamos usar o celular. É um risco, cara. É um risco não só nessa área, mas você não anota mais, você não risca mais. É um risco, cara. Eu já disse para você, a tecnologia tem que me alavancar, não me atrofiar. Se ela me atrofia, eu trago minha Bíblia de papel. Ai, que é muito pesada para carregar. Jesus carregou uma cruz por você. Agora há uma assim, ó, pequenininha. Agora há uma assim, King James, flexível, que você pode andar até enrolada. Agora a Bíblia é tão barata, querido, que se estraga uma, você pode ter condições de comprar outra. E no passado uma Bíblia era caríssima. Me está acompanhando? R de responsabilidade em manifestar essa vida. Você tem que manifestá-la aqui, querido. Se não la manifestar aqui, se não la manifestar na sua casa, vai manifestá-la onde? A ver? Rompimento, responsabilidade com a vida, responsabilidade com manifestar a vida. E terceira R, reto, desafio. Reto, desafio. De retar, reto. De desafio, sinônimo de desafio. Tem o desafio de cooperar com a formação de Cristo na outra pessoa. Se você ressuscitou, você precisa romper com o velho homem. Se você ressuscitou, precisa ser responsável com a vida de Deus que Deus te confiou.
Se você ressuscitou, você precisa ser responsável que essa vida que está crescendo, ela precisa se manifestar para cooperar com o processo da vida de outra pessoa. Se você ressuscitou, você precisa encarar o reto, o desafio de cooperar com a formação de Cristo em outro. Está acompanhando? Quão vulnerável eu sou ao toque do corpo de Cristo na minha vida. Quando um membro do corpo está doente, querido, todos os órgãos cooperam para salvar a vida daquele membro. Sabia disso, não? Porque o corpo tem consciência que se esse membro falha, todo o corpo pode falhar. Mas a gente vive numa bolha. A gente vive atrás de nossos próprios interesses. Ai, que eu tenho direito. Querido, se você acha que tem direito, você precisa ter um pé no ouvido com Deus, não comigo. Certamente, Lázaro se tornou vulnerável ao toque das pessoas que estavam a seu redor e deixou ser desenfaixado. E deixou, permitiu, se tornou vulnerável, saiu de atrás da moita. Lembra de Adão? Adão, onde tu está? Você acha que Deus não sabia? Você acha? Se o homem de ferro, cara, tem uma visão que enxerga os corpos por trás das paredes, você acha que Deus não enxerga? Hã? A quinta-feira fomos assistir que Capitão Marvel, não é? Você acha que só os olhos da Capitão Marvel são os que viram fogo, meu? E Deus fala assim: Adão, onde tu está? Atrás da moita, escondido. Ouvi a tua voz e teve medo. Me vi nu e teve medo e me escondi. O que é? Mas você sempre teve nu. O que aconteceu? Porque ele não ficou nu, ele não estava vestido e quando comeu do fruto, pum, ficou pelado. Não, ele sempre esteve pelado. Mas algo aconteceu. Creio eu, que a pergunta de Deus era para ele se tornar vulnerável. Era para ele dizer: Senhor, estou aqui, fiz o que não devia ter feito. Está na hora de sair de atrás da moita e se tornar vulnerável a Deus e ao corpo de Cristo. Há coisas que não vão sair na força de seu braço. Você vai precisar de ajuda para desenfaixar a sua vida e para remover o lenço que te impede de ver. Não se junte só com pessoas que pensam igual que você. Porque se você está errado, eles vão fundamentar mais o seu erro. Ah, não, é que eu não converso com ele porque pensa diferente a mim. Esse é seu contrapeso. Não fuja do diferente. Não fuja daquele que te confronta. Observe o que eu vou te dizer. Aquele que te confronta pode ser mais amigo teu que aquele que passa a mão na tua vida. Quero terminar aqui para que possamos orar. O quão vulnerável eu sou ao toque do corpo de Cristo. Amém? Quero terminar com um texto que não dei a semana passada. Não é, por favor? Hebreus capítulo 11, versículo 39. Com isso eu vou terminar. E vou deixar engatilhado algo para a próxima semana. Se é que eu estar vivo, não é? Se ser eu quem vai ministrar. Ou para a próxima. Capítulo 39. Hebreus 11. Hebreus 11, 39. Encontramos?
refiriendo-se a los homens que vivieron antes da cruz. Todos estes recibieron, ¿qué recibieron? Diga. Bom testemunho, diga comigo, 1, 2, 3, bom testemunho. De novo, 1, 2, 3. Por meio da fé. No entanto, ¿qué aconteceu? No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Em outra versão, e todos estes, tendo tido testemunho, bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Sim ou não? Pergunta para você: você quer ter bom testemunho ou alcançar a promessa? Isso não quer dizer que o bom testemunho não seja bom. Temos que dar bom testemunho. Mas estes homens, antes da cruz, foram bons. Alcançaram bom testemunho, mas não alcançaram promessa. Viveram antes da cruz. A isso se está referindo. Se esforçaram, mas em seus dias não viram o que era para ver. Está acompanhando? Agora você e eu estamos em outra dimensão. É a isto que eu me refiro quando eu lhe digo, quando eu grito aqui, certo? Não xingando, mas lanço um grito. Avancemos de uma dimensão de promessa a uma dimensão de realidade. Porque os homens que viveram antes da cruz, certo? Só viveram uma promessa feita, mas não uma promessa cumprida. Ou seja, não viveram realidade. Agora você e eu vivemos em outra dimensão. ¿Me está entendendo? Por isso que não entendemos quando a gente quer se parecer a Davi, quer se parecer a Daniel, porque viveram antes da cruz, alcançaram só bom testemunho. ¿Está acompanhando? É a Escritura que diz isso. ¿Me está acompanhando? A gente quer ser geração Josué, geração Eliseu, geração esse, geração aquele. Eu quero ser igual a Jesus, cara. Eu quero ser igual a Jesus, porque para isso Ele me salvou, para isso Ele me predestinou. Romanos 8, Ele me predestinou para ser semelhante ao primogênito, semelhante a seu filho. Eu não quero ser geração Josué, eu não quero ser geração Eliseu, eu não quero ser geração João Batista, eu quero ser Jesus andando pela terra. ¿Me está entendendo? Porque os que vieram antes só alcançaram bom testemunho, mas não penetraram em uma dimensão de realidade. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, oramos neste dia, nesta hora. Senhor, queremos usar o exemplo de Lázaro. Senhor, o qual foi desenfaixado. Foi tirado o lenço que cobria seu rosto e por consequência sua boca também. Senhor, queremos nos expor, nos tornar vulneráveis ao corpo de Cristo, Senhor. Queremos, Senhor, parar de ser classicistas. Senhor, não estamos na Índia. Na Índia tem castas, Senhor, de los que têm mais dinheiro, mais conhecimento e de los pobres. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Em Cristo Jesus, Senhor, todos podemos dar uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, quando provém do Senhor. Senhor, e o problema talvez não está em que eu sei que eu posso, mas está em eu aceitar o que provém de meu irmão. Eu aceitar o que provém do corpo de Cristo. A gente sabe, Pai, a gente tem ouvido, o corpo cura o próprio corpo. O corpo nutre o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo, Senhor, referindo-se ao matrimônio, quando diz que nos tornamos ele diz, porque ninguém maltrata seu próprio corpo. Senhor, nesta manhã, queremos ouvir a exortação do Senhor. E queremos pedir ao Espírito, Senhor, que nos torne vulneráveis, que nos faça romper a bolha gerada pela sociedade pós-moderna, onde diz que entre mais sozinhos estamos, menos problemas temos, porque ninguém pentelha na nossa vida. Senhor, mas este não é o plano de Deus, esta é a cosmovisão de estes dias, mas a cosmovisão de Cristo é que sejamos um corpo, é que sejamos uma casa que está sendo edificada. Então, Senhor, queremos nos expor ao toque do corpo. Queremos nos expor ao trabalho do corpo em benefício do desenvolvimento da vida. Sem desordem, sem bagunça, sem imaturidade, Senhor. Sem alisar ego, nem alisar alma. Mas nos expor ao trabalho do corpo, Senhor. Ao trabalho do corpo, Senhor. Ao trabalho do corpo. Ao trabalho do corpo, Senhor. Ao trabalho do corpo, Pai. Neste dia, nesta hora, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus,
no nome de Jesus. Eu quero que me ouça e eu quero que oremos acerca disto. Ontem eu escutei algo que me chamou muito a atenção. Davi era rejeitado pelo restante de seus irmãos, não é? Que ele estava ministrando, me parece que era o Luiz Hermínio, e ele dizia, Davi, certo, ele comia sozinho, ele não comia com seus irmãos. Ele estava longe, cuidando, certo, das ovelhas de seu pai. Seu pai arrumou um jeito para que seus irmãos o rejeitavam, porque possivelmente não era filho do mesmo pai e da mesma mãe, era um bastardo. Então ele, certo, o Jessé, certo, arrumou um jeito para ele estar longe de los demais irmãos. Quando Saúl chegou na casa de Jessé e vinha ungir o rei, tinham passado os 7 primeiros filhos, mas faltava o 8º, o rejeitado, el que ninguém queria, el que ninguém aceitava nada dele. Me está acompanhando? E não havia outro filho. Então quando Samuel disse assim, não tem outro filho, os outros 7 sabiam que quando entrasse Davi pela porta, ele era o rei de Israel, ele era o escolhido. Eles sabiam. Me está acompanhando? Ele foi ungido diante de seus 7 irmãos, de seu pai, de aqueles que não o aceitavam nem na mesa. Sabe, quando eu escutava esta ministração, eu entendi por que Davi mandou buscar, certo, o filho de Jonathan, porque ele sabia o que era comer fora da mesa. Ele fez trazer Mefibosete, porque ele sabia o que era estar distante da casa. Me está acompanhando? Eu entendi enquanto escutava isso não lo falou Luiz Hermínio. Me está acompanhando? Mas ele disse, depois que ele foi ungido por Samuel, na sua casa, na presença daqueles que o rejeitavam, na presença daqueles que não o queriam, mas eram sua família, eram seus meios irmãos, era seu pai, eles foram as testemunhas daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Depois passou o tempo, e seu pai, certo, chamou Davi, e disse assim, eu quero que você vá ver seus irmãos. E eu quero que você leve grão, você leve pão, você leve queijo para ele. Qual poderia ter sido a atitude de Davi? Davi disse, eu não vou não. Você me está mandando para levar comida para aqueles que nunca se importaram comigo? Para aqueles que não aceitavam que eu me sentasse à mesa com eles? Você, pai, me está mandando ajudar eles a ir a uma guerra que não é minha, a visitar gente que não gosta de mim, que nunca gostou de mim. Se você ler o texto, não foi a reação de Davi. Não foi a reação de Davi. Está acompanhando ou não? Davi não disse para o pai, não, eu não vou. Não é? Até o Luiz Hermínio brincou. Não foi o Luiz Hermínio, foi outro pastor. Ele disse aí, ele poderia ter cantado a música da vitória, como que é, aquele que não me viu, aquele que não me ajudou, não é aquela música, é sabor a mel, não é, Ricardo? Poderia ter dito, é agora? Davi levou de comer para quem não deu de comer para ele. Davi se envolveu numa batalha que não era dele, cara. De repente você diz, não, eu sou o Davi, todo mundo me exclui, todo mundo não me aceita pelo jeitão que eu tenho, pela maneira que eu sou. Mas há um momento, queridos, há um momento de rompimento, em que a gente não pode responder como nos trataram. Me está entendendo? De repente você diz, eu sou o Davi, o rejeitado, el que ninguém me ouve, el que ninguém isso, el que ninguém dá valor para o que eu digo. Mas chega um momento em que essa parede precisa ser rompida, cara. E você precisa ir àqueles que te rejeitaram, aqueles que te marginalizaram, aqueles que não deram valor a lo que você carregava e a lo que você tinha. E falo de tinha, a vida de Deus em você. Eu quero que você ore acerca disto, agora. Talvez você é o Davi, o rejeitado, el que nunca deram valor para a sua opinião. É que quando você deu uma opinião, todo mundo riu de você. Mas Deus está rompendo algo na sua vida. Me está entendendo? Nós não precisamos de azeite na cabeça, porque nós temos um ungido dentro da gente. Entendeu? Nós temos um ungido dentro da gente. Nós temos aquele que foi ungido com óleo fresco, que é Cristo Jesus.
Me está entendendo? Você já foi ungido. Você já tem um diferencial na sua vida. Deus já virou a folha da sua vida. Mas você permanece talvez cuidando das ovelhas. Não importa, mas há algo em você. Mas há algum momento em que o Pai chama aquele que está escondido atrás das ovelhas. Aquele que está sozinho. Há um salmo que diz que Ele chama o solitário e lo faz morar em família. Lo sienta à mesa. Então eu quero orar por você nesta manhã, que talvez está nesta condição, que se siente nesta condição, se siente menos em relação à sua família, em relação ao ninho das águias, em relação a mim que prego, em relação a Thelma que ensinamos, e você diz, mas que eu posso dizer, que eu posso aportar? O que dá valor à sua vida não é o que você sabe, é o que você carrega. E você carrega Cristo. Isso é o que dá valor à sua vida. Isso é o termômetro de valor na sua vida. Não é o que você sabe. Não é quanto você ajuda, mesmo que precisemos da sua ajuda brasal e de sua ajuda em todas as áreas. Isso é importante, mas isso não te faz mais nem menos. Mire, e isto não é para ficar em casa. O fato de que você esteja aqui todos os domingos não te faz mais nem menos também. E isso não quer dizer que você não vai vir aqui. É o que estou expressando, que o que faz a diferença em você é o Cristo que você carrega. É o Cristo que você carrega. Ele é o grande diferencial da sua vida. Se você disse para mim, se chegar aqui uma pessoa nova, que não leu nunca a Bíblia, que não leu nenhum livro, que não participou nunca de nada, e ele se entregar a Jesus de coração, ele tem o mesmo valor que a gente. Ele vai ter o mesmo valor. O que ele pode dizer em um momento determinado terá tanto peso como aquilo que eu posso dizer em algum momento determinado. Por isso Jesus disse, se uma criança colocarem diante de vocês, ouçam a ela. Porque não interessa quantos anos tenho, não interessa quanta experiência de vida tenho, interessa o que eu tenho dentro de mim. E o que eu tenho dentro de você é a vida de Deus, expressa por Cristo Jesus, é o seu Espírito. Senhor, oramos para que todo espírito, Senhor, que nos diminui, Senhor, a todo aquilo que nos diminui. Senhor, aterramos todo buraco. Senhor, quando Isaías fala de João Batista, do espírito de João Batista, ele diz assim, e aterrará os buracos. Está dizendo, fará subir a autoestima. Senhor, que a autoestima suba, mas não como um antídoto na alma, mas fruto daquilo que está em nosso espírito. Não queremos autoestima almática, mas queremos autoestima fruto da vida de Deus. Decimos sim para os desacreditados e damos crédito àqueles que foram desacreditados, àqueles que não se lhes acrescentou valor. Em Cristo há valor para eles. É o que nós declaramos nesta manhã, Senhor. Não importa a nossa origem, não importa nosso nível de educação, não importa nosso nível de escolaridade, Senhor. Não importa quantos livros tenhamos lido na nossa vida. Não importa, Senhor, se temos quarta série ou temos formação acadêmica numa faculdade. Não importa se temos pós-graduação ou mestrado. Isso é importante para o desenvolvimento da vida. Mas o mais importante é Cristo Jesus em nós. Obrigado, Deus, por nos permitir, Senhor, viver este momento. Obrigado por nos permitir viver, Senhor, uma vida não só de promessa, mas de coisas que se vão cumprindo enquanto nós estamos vivendo. Eles anelaram, Senhor, viver o tempo que nós vivemos. Eles fizeram grandes coisas, Senhor, mas eles não foram retentores da tua vida. Eles terão muito para contar, mas eu poderei contar o que significa ter Deus metido dentro da gente. Eu não fiz arca, eu não enfrentei leões, Senhor. Eu não fiz cair fogo do céu, Senhor. Mas eu vivencio algo que não é melhor, mas é superior àquilo que eles viveram. Eu sou portador da vida de Deus, juntamente com meus irmãos. E é o que nós declaramos nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.